no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também de despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também de despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida.
Boa noite, saudações a todos. Quer dizer, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, porque a internet, né, e essas versões digitais que nós temos desenvolvido para nos comunicarmos nos permitem a atemporalidade, a capacidade da gente poder estar conversando em qualquer hora do dia, em qualquer momento, reassistindo, revendo essas nossas conversas, né, em torno do Evangelho, em torno de Jesus, em torno da nossa doutrina que nós elegemos como guia e referência para a nossa existência. Queria agradecer mais uma vez o convite, é uma honra muito grande para mim estar de volta à nossa casa, esse centro que tem demonstrado uma riqueza de superação muito grande nessa crise que nós estamos vivendo, crise única na história, porque cada período da história tem um particularismo, né? E cada período da história também nos permite um grau de superação, de entendimento e de realização diferente. Quando muitas vezes se tenta comparar, né? Eu sou historiador, o meu labor profissional é na área da cultura, mas também na área da história, então as pessoas me requisitam muito a minha opinião, o meu ponto de vista sobre esse momento que nós estamos vivendo e me pedem que eu faça a comparação com outros momentos históricos. Primeira coisa que é boa a gente lembrar, que é bom a gente lembrar, é que a história ela não se repete. Então as comparações de períodos históricos nem sempre são muito viáveis. E vale lembrar também que a humanidade viveu outros flagelos, outras pandemias, outras crises, mas que este momento em particular, com as idiosincrasias, características, aspectos evolutivos que a humanidade tem vivido, dá a essa crise uma perspectiva bem diferente. O tema da gente de hoje é afabilidade e doçura, né? E parece um tema genérico, mas não é, bem específico, né? Os espíritos são muito claros na obra kardeciana, e o próprio Kardec também elaborou sobre esse tema com muita riqueza, e permite que a gente faça uma análise e um entendimento muito claro do que isso significa na nossa existência e que papel que a afabilidade e a doçura têm. Eu queria dizer a vocês de que nós somos muito reflexo, né, da nossa situação emocional, do nosso estado espiritual. Nós temos vivido altos e baixos nessa crise. Não sei se vocês concordam comigo. E momentos de iluminação. Eu, pelo menos, tenho vivido momentos assim que eu digo, poxa, parece que o Evangelho toma conta da gente. Quando estamos conversando, seja em palestras gravadas, ou seja em palestras, seminários, semanas espíritas, jornadas espíritas que ganharam uma profusão digital eletrônica muito grande, eu tenho vivido momentos assim muito especiais. Tenho certeza que vocês também. O pôr do sol parece que está diferente nessa época, né, dessa pandemia, nesse nosso isolamento social. E eu acho que a gente nunca mais vai olhar o pôr do sol da mesma forma. Aqueles que acordam à madrugada como eu, para estudar, para trabalhar, que veem, né, a alvorada, o nascer do sol. Então são momentos muito especiais, assim, de muita iluminação. E outros momentos têm sido muito difíceis. Vocês vão de concordar comigo de que há alguns momentos particularmente difíceis, assim. Quando a gente fica atento demais às notícias que vêm, né, pela imprensa, ou quando temos uma notícia de alguém que, na nossa visão estreita, consideramos que houve um precoce desenlace, a perda de temporária, né? A gente sabe disso, nós vamos nos reencontrar, mas a perda de um ente querido, então é difícil, alguns momentos são muito difíceis. Mas normalmente nós colocamos para fora, expressamos na terceira dimensão, que é esse estado que nós estamos de encarnados, expressamos muito o que nós trazemos dentro. Assim. Então, nesses momentos de iluminação, a prece, a benevolência, o carinho, o afeto, a afabilidade, a doçura se manifestam. Mas também em momentos de dor, nós podemos ser cruéis, né? Podemos ser duros e agressivos também. Então, esse capítulo do Evangelho, quando fala de afabilidade e doçura, é um chamamento a todos nós
da necessidade de nos mantermos em estado de equilíbrio e sintonia com a espiritualidade superior. É isso que vai nos dar e vai nos permitir que possamos migrar dentro deste processo de dor, né, de sofrimento, nesse estado do planeta, que não é um estado ainda, né, de regeneração, de luz e felicidade, que nós possamos migrar por ele, transitar nessa rota reencarnatória com mais equilíbrio. Então eu lembro que eu estava num desses dias bem assim luminosos, que temos isso, né? Nós somos filhos do Pai Celestial, carregamos a presença do Divino em nós, e sair para trabalhar naquele dia, isso tem muitos anos, muitos anos. Eu saí para trabalhar naquele dia, talvez carregando essa pujança do Pai, essa iluminação, e cheguei na porta de uma das escolas que eu trabalho, dou aula em algumas escolas de Salvador, e eu acho que carregando esse sorriso, assim, essa crença, sou filho do Pai Celestial, e cumprimentei um rapaz que fazia a limpeza, né, na frente da escola, e disse a ele, poxa, muito bom dia, né, que Jesus te abençoe. E ele disse, professor, eu podia conversar com o senhor um pouquinho? Eu disse, claro que sim. A gente podia tirar uma foto, professor? Poxa, ele sacou um pequeno celular do bolso e fizemos a famosa selfie, né? Tão famosa, estava começando nessa época ainda. Eu me lembro que ele virou o celular ao contrário para poder tirar foto, não tinha essa coisa de câmera na frente, câmera atrás e tal. E fizemos essa foto. Eu disse, poxa, que bacana, assim, fiquei feliz com aquilo. Ele disse, professor, eu acompanho muito o que o senhor faz. Quando o senhor dá alguma entrevista, aparece no programa, fala alguma coisa, eu junto minha família e nós assistimos juntos aquilo. Então, pô, fiquei tão, juro a vocês, assim, até emocionado, né, lisonjeado com aquilo. Eu disse, pô, que bacana, né? Eu acho que parece uma coisa meio chata as coisas que eu falo. Não sei se todo mundo gosta, né? Se todas as pessoas têm essa paixão pela história e tal, e eu tenho até muito cuidado, né, principalmente nos veículos, assim, quando vou falar, de que tem uma linguagem que seja mais acessível, para não parecer aquela coisa hermética, acadêmica. Eu perguntei a ele, mas por que? Você gosta de história? Ele, não, professor, eu gosto de história, mas o que eu quero mesmo é estudar, professor. Eu trabalho aqui de gari, meu ponto é esse, minha região de limpeza é essa, e eu quero estudar mais. Eu disse, poxa, que bacana, eu quero estudar, professor, para deixar de ser invisível. Eu, como? Eu quero deixar de ser invisível, professor. Porque o senhor, e citou uma outra colega minha, né, uma professora também muito querida, uma mestra que eu tenho uma admiração enorme, uma pessoa muito vinculada à sua religiosidade, uma professora evangélica, mas que traz isso quase sempre, quando para mim era uma situação excepcional, ela traz um sorriso e uma luminosidade quase permanente, assim, tem um vínculo com a fé dela. Eu admiro muito essa mestra. E ele disse, você, professor, e essa professora, vocês me cumprimentam quando entram aqui, quando passam aqui na frente da escola. Eu fiz, poxa, assim, eu achei que aquilo era comum, né? Eu disse, que legal, mas é nossa obrigação. Ele, não, professor. Aqui passam pais, professores, funcionários, e é como se eu aqui não estivesse. Passam por mim, não me cumprimentam, não dão um bom dia, não me saúdam. E eu fiquei pensando numa frase que é tão interessante, né, do nosso Mestre Jesus, pensando nessa professora que consegue manter esse sorriso, essa luminosidade permanente, e de uma frase que diz que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, que a nossa expressão cotidiana, ela é muito reflexo do que nós carregamos dentro da alma, dentro do coração. E o quanto é importante que o nosso coração esteja cheio de afabilidade, de bondade, de amor, para que ele seja permanentemente algo que vai espargir beleza, paz de espírito para as pessoas ao nosso redor. Se desejai a presença dos bons, tornai-se bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos.
Então não é só uma questão de estar ao redor de nós, uma energia de luz, de afabilidade, doçura. É também entrar no hall dos espíritos que manifestam docilidade, afabilidade, amor e riqueza de caráter acima de todas as coisas. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído pela essência divina, permanente, esse estado absoluto e permanente de amorosidade, afabilidade e doçura deve ser o nosso projeto de vida, deve ser aquilo que nós queremos carregar como essência absoluta da nossa existência. E eu diria que é preciso cuidado nisso aí. Vamos entrar agora aqui, né, um pouquinho numa seara que nem sempre é tão agradável de falar. De que esse amor ele seja reflexo do que trazemos no coração e não apenas uma expressão temporária ou apenas social. Eu falava sobre essas pessoas que se consideram invisíveis, que não conseguem ter uma visibilidade social, né? Se fala tanto disso hoje, de visibilidade social, e eu fico comparando, né, assim, com os bom dias, boa tardes e os sorrisos, nem sempre verdadeiros, que nós encontramos nos ambientes de trabalho, às vezes, infelizmente, nas casas espíritas também, e nas nossas moradas, né? Eu acho curioso como eu entro no elevador, e agora não, porque está todo mundo entrando no elevador sozinho. Sozinho, entra, você abre, para você andar, você olha, tem gente, você dá aquele ok assim e diz eu vou na próxima, né? Porque o afastamento social está sendo uma obrigação sanitária, de saúde pública. Mas normalmente a gente entra e é curioso quando as pessoas, olá, bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que vai? O tempo e a situação econômica do país, e desejam um excelente dia para as pessoas. E quando saem na porta do elevador, no playground ou na garagem, cruzam com um funcionário que está cuidando da segurança do nosso prédio, que está cuidando da harmonia dos nossos jardins, da área do paisagismo do prédio, que está cuidando minimamente da limpeza, da segurança dos nossos filhos, e aquelas pessoas ali não estão, né? Não estão. Então, é o que os espíritas chamam de fingida bonomia. Aquele sorriso que nem sempre é um sorriso verdadeiro, é aquela gentileza que nem sempre é uma gentileza fruto verdadeiramente de um estado de espírito, mas sim de um padrão social. E eles dizem, o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios sorriso e no coração veneno, que são brandas, desde que não as agaste, não as incomodem, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro quando falam pela frente se muda em dardo peçonhento quando está por detrás. Eu gosto dessa coisa dos espíritos, eles são bem assim objetivos, né? Às vezes o próprio Kardec padece um pouco dessa, não é agressividade, em momento algum, mas é uma objetividade dos espíritos quando tratam sobre as nossas limitações, assim, né? Muda em dardo peçonhento. Eu gosto também, né, da linguagem literária rica para chamar a nossa atenção, puxar a nossa orelha, de que não adianta ficar expressando socialmente uma atitude de amorosidade, doçura, quando na verdade não carregamos no coração aqueles valores. Então a gente tem que começar a revolução de dentro, para que de fora ela se expresse com riqueza realmente de caráter e atitude. O que adianta a gente estar sempre com um sorriso social, com uma atitude de bondade, quando a gente, né, não carrega isso verdadeiramente? Isso não transforma, não nos transforma e não vai ajudar a transformar a humanidade como nós queremos e precisamos tanto. É a famosa hipocrisia. Às vezes a gente usa as palavras e a gente não sabe o que ela significa. Eu queria fazer aqui uma diferenciação, né? Hipocrisia, epicrisia, que é uma palavra que eu acho que talvez muita gente não conheça, e o tal do complexo de Gabriela, que a gente aqui na Bahia conhece bem. Eu já vou falar disso, que a gente vai entender. Primeiro vamos entender o que é hipocrisia. Hipo é para baixo, né? O hipócrita é aquele cara que não tem aquele valor, é aquela pessoa que não tem aquele valor moral, mas ele tenta convencer a sociedade que tem. Às vezes nem é consciente, é um mal moral mesmo, tão profundo que a pessoa se acostuma com a mentira social.
Eu sempre digo que a hipocrisia só se sucede como malefício social mais grave ainda, o cinismo. Porque o cínico, ele não tem aquele galardão moral, ele não tem aquele valor, aquele caráter. Ele sabe que não tem, ele sabe que você sabe que ele não tem, mas ele insiste socialmente em parecer que tem, em criar uma ilusão, né, à sociedade e ao redor de que tem. É um personagem difícil, vou dizer a vocês. Nós aprendemos que temos que ter tolerância com os erros alheios para que as pessoas tenham também tolerância com os nossos equívocos, nossas limitações. Mas confesso a vocês que tenho muita dificuldade de lidar com o cinismo. Muito. O cínico, ele é realmente um cancro social e moral muito grave. É aquela pessoa que está sorrindo na sua frente, que está dizendo que gosta de você, que defende suas ideias, que ampara seus conceitos e está agindo por trás de uma forma muito, muito deletéria, muito agressiva. Então o cinismo é gravíssimo. Abaixo do cinismo, porque assim, só voltando para ser didático, o cínico, ele não tem o valor moral, ele sabe que não tem, ele sabe que você sabe que ele não tem, mas ele insiste em dizer a você que tem. Insiste em demonstrar socialmente que tem. É difícil, viu, amigos? É difícil, eu preciso ter tolerância, mas é muito difícil. O hipócrita não. O hipócrita, ele não tem aquele valor moral, ele tem conscientemente, né, o conhecimento que não tem, mas ele tenta demonstrar que tem. Ai, como é difícil também. Aquela voz mansa, aquele discurso, um panegírico exagerado, um excesso de elogios que na verdade encobre por dentro inveja, ciúme, né? Recalque, rancor. Então a hipocrisia, ela é um resultado desse tipo de atitude que é a falsa bonomia. Eu gosto do termo, né? Os espíritos usam de vez em quando. Tem um texto que fala sobre Kardec que diz alegre e sincera bonomia. Né? Eu gosto muito disso. Ele tinha isso. Kardec tinha essa sincera e verdadeira bonomia, que é um estado de alegria que esparge ao redor. É diferente da falsa bonomia. Daquela voz mansa, daquela pessoa que está ali sempre sorrindo, mas que por trás, né, carrega tanto rancor, tanta inveja, tanto ciúme, tanta prepotência e arrogância. Nós temos que ter cuidado com isso em nós. Antes de ficar tentando julgar o outro, porque se o outro é assim, se o outro é falso, se o outro é hipócrita ou cínico, observemos as nossas atitudes, porque o espiritismo é feito para a gente. A doutrina espírita, ela é construída para a gente, não é para que a gente fique olhando o comportamento alheio. A gente está fazendo isso, mas como espelho, não sei se vocês estão entendendo. Quando a gente avalia o comportamento externo de outra pessoa, é importante que a gente observe o quanto isso também não se manifesta em nós, né? Para que a gente não acabe virando eternamente um aguilhão moral dos outros, enquanto não cuidamos internamente das questões que nós precisamos efetivamente resolver em nossas vidas. Então é muito importante. Então, o que é sagaz da nossa parte? É o auto-julgamento sempre, a auto-observação e o autoconhecimento. Mas, Ricardo, você prometeu a gente que ia comparar aqui, fazer uma diferenciação entre a hipocrisia e a epicrisia. Vejam só, a hipo é para baixo, a epi é para cima. Eu digo que a epicrisia ela é viável. Por quê? O que é o hipócrita? Ele não tem um valor moral e quer fazer de conta, enganar as pessoas que têm. O epícrita, ele não tem aquele valor moral, mas ele quer se esforçar para ter. Então, aquela tentativa dele de afabilidade e doçura é um esforço verdadeiro de ser dessa forma, para que a gente fuja do velho complexo, né, de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou crescer assim, e você sempre assim, vou morrer assim. E não é, pessoal. Nós somos evolucionistas do espírito, né? Nós somos seres potencialmente perfectíveis. Ou seja, nós estamos destinados à perfeição. E se estamos destinados à perfeição, se estamos destinados a sermos indivíduos melhores, obviamente nós precisamos exercitar o ato da gentileza.
eu costumo ouvir muito dos jovens, né, dos jovens com quem eu trabalho. Eu, né, além de dar aula para adolescentes, para jovens, eu tenho no nosso trabalho, né, na produtora, a gente desenvolve produtos audiovisuais e educacionais. Nós temos uma imensa massa de jovens trabalhando conosco. Aliás, eu priorizo isso. Eu priorizo nas seleções de colaboradores e tal, sempre jovens, né? E normalmente, confesso a vocês, tento, em casos de empate, obviamente, né? Quando há uma dúvida, observar a história de vida de cada um daqueles jovens, aqueles que têm um esforço maior, seja por razões de preconceito racial, de preconceito de gênero, de origem social. É óbvio que se a gente puder, né, assim, de alguma forma fazer as nossas medidas pessoais de afirmação, de inserção social, nós fazemos. Mas assim, minha prioridade absoluta é realmente trabalhar com jovens. Nada contra. Eu sei que muita gente aí que está com mais de 40, de 50 anos pensa assim, poxa, e eu que vivi a minha vida inteira, que tenho experiência, eu entendo, queridos. Acho realmente que muitas vezes é injusto isso. Depois de uma certa idade, as oportunidades elas começam a desaparecer, mas ao mesmo tempo, se a gente não coloca esses meninos, esses jovens, né, em novas oportunidades de trabalho, eles nunca vão ter experiência para que um dia possam pleitear, né? Temos pessoas de todas as idades trabalhando conosco, mas eu tenho muitos jovens e percebo muito que eles dizem assim, quando há algum chamamento, né, eu digo a eles, poxa, olha, toma um pouco de cuidado, você não foi muito elegante no tratar com um cliente ou com uma pessoa. E aí eu ouço alguns assim, mas Ricardo, mas veja bem, esse é meu jeito, cara, mude. Ah, mas eu não vou mudar. Não, mas tem que mudar. Você vai ter que mudar. A gente treina tanta coisa, né? Não tem aquela velha história da reforma íntima, que a gente diz que a reforma íntima é fruto de uma atitude cotidiana de bons pensamentos, boas ações e bons hábitos. A gente não criou o hábito da higiene agora, né? De não estar deixando o sapato fora de casa quando a gente entra. A gente nem fazia isso, né? Aqui em casa agora é regra, não existe entrar de sapato da rua. Eu tenho uma sapateirazinha já na porta ali, no hall de entrada, na frente ali da porta, para se colocar os sapatos. Dentro de casa é outro calçado, ou nenhum no meu caso, que eu não gosto de sapato nenhum, então eu estou há 6 meses descalço dentro de casa. Então, o que acontece? A gente não cria hábitos, não está passando álcool gel, não toma banho, não busca alimentos saudáveis, a gente não penteia os cabelos, né? Não ajeita, não se veste. Então, tudo isso são hábitos adquiridos. Então, o hábito da gentileza, da afabilidade, da doçura também é um hábito que pode ser adquirido, sim. E eu digo a eles, não, exercite. Cumprimente as pessoas, dê bom dia. Faça um elogio verdadeiro quando couber, né? É incrível, né? Assim, a necessidade do exercício da gentileza. Isso é uma obrigação social. Claro, buscando sempre primeiro, antes, no coração, fazer esse exercício da bondade, da doçura. Mas independente disso, aí entra a epicrisia, né? O conceito da epicrisia é assim, eu quero me projetar no mais alto. Sou pequeno, mas só fito os Andes, já dizia o condoreiro Castro Alves, né? Eu ando aqui na sombra, mas eu fito a luz. Então, é diferente da hipocrisia. A epicrisia é o exercício cotidiano até que aquilo se transforme em algo verdadeiramente nosso, algo que esteja no exercício da atitude cotidiana de todos nós. Ao mesmo tempo, essa necessidade de ser gentil pode ser exercitado no dia a dia, no cotidiano, porque é muito comum a gente ver, e isso sem nenhum julgamento, fica muito mais evidente nos ambientes religiosos, que são os indivíduos que nas casas religiosas, da boca e os gestos emanam absoluta paz, amor, fraternidade, mas que muitas vezes são verdadeiros tiranos domésticos. Olha o que os espíritos falam, que é bem interessante. A essa classe também pertencem esses homens, essas pessoas de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se dos constrangimentos que, fora de casa, se impõem a si mesmos. Acho muito interessante, né? As pessoas que tentam justificar as suas agressões domésticas, as suas atitudes extremamente
grosseiras, deselegantes, fora de qualquer padrão, por conta da vida social que vivem. Porque no emprego encontram algum tipo de constrangimento, ou porque se sentem inferiorizados, e aí querem transformar isso em atitudes agressivas. É o que eu chamo de miragem. Essa semana retrasada estava falando em uma jornada espírita sobre personalismos e essa coisa da nossa autoimagem, que é outra coisa que os espíritos também são muito ricos, né, em tratar. E existe na literatura espírita uma riqueza muito grande de informações sobre isso, de que nós temos várias ilusões, né, várias miragens sobre nós mesmos. A miragem do patrimonialismo, como se as coisas nos pertencessem, né? E essa miragem do patrimonialismo se exerce sobre uma miragem, uma ilusão de que o quanto nós temos nos faz sermos pessoas melhores ou piores. Isso é uma estupidez do ponto de vista espiritual. Uma estupidez, não tem nem como se cogitar isso, né? Riqueza, valor material, controle de bens, em hipótese nenhuma lhe dá hierarquia moral. E muito menos o direito de humilhar ninguém, de submeter ninguém, de colocar ninguém à deriva em termos sociais. Então isso é uma ilusão, né? Uma miragem, a miragem do patrimonialismo, como também existem outras miragens que são consequência disso, que é a miragem do consumismo desenfreado. Eu estive convosco no iniciozinho da pandemia e lembro que nós já falávamos sobre isso, de como essa situação tão especial que a humanidade está nos colocando, né, de que a história nos colocou, fez com que a gente percebesse que a gente gastava demais com coisas absolutamente inúteis, com tanta gente padecendo de fome, de frio, de necessidades básicas, e a gente, sabe, se focando no trabalho para ganhar dinheiro, para poder comprar coisas fúteis, supérfluas. É absolutamente plausível que se viva com muito menos. Essa sociedade capitalista, consumista, foi enchendo a gente de uma crença equivocada de que nós precisamos de tantas coisas. Precisamos de muitas coisas, sabedoria, conhecimento, estudo, né? Isso a gente precisa. Né? Nem sempre isso é acessível sem dinheiro, concordo com vocês, mas essa é a prioridade. Mas não adquirir objetos, se acumular de bens e de as pessoas que verdadeiramente precisam de você e que estão no seu entorno afetivo, não estão nem um pouco preocupados com a marca da sua bolsa, nem que carro você tem, nem aonde você mora, querem você em essência e não em bens. Nós temos a miragem do poder, e essa miragem do poder está associada ao gênero, numa sociedade profundamente machista, a cor da pele, nesse modelo racista que ainda vivemos, né, associada a cargos, né, a funções públicas, tudo miragem, amigos, tudo ilusão, ilusão de patrimônios que não são verdadeiros. O Pietro Baldi, esse grande filósofo espiritualista, ele diz que se há alguma hierarquia a ser posta na sociedade para aqueles que venham a comandar ou ter uma posição de gestão, é a aristocracia intelecto-moral. Aqueles mais esforçados no estudo e, obviamente, aqueles que têm um coração cada vez mais bondoso e mais rico de informações e influências. E isso sim vai fazer com que o bem vigore na Terra. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. O que vocês acham? A gente está em que posição hoje? Assim, eu diria que os bons estão aí em torno de 50%, 55%, precisa mais. Para que o bem vigore na Terra, precisa que a maioria, né, seja do bem. A maioria, infelizmente, ainda não é. A maioria ainda prega o armamentismo, né? A maioria ainda defende formas agressivas de gestão pública. A maioria ainda não entende que não há outro caminho que não seja investir profundamente em diminuir a desigualdade social. Quanto mais desigualdade social, quanto mais benefícios e privilégios alguns têm, mais a criminalidade cresce, mais a miséria se expande, menos formação o país tem, né? Infelizmente, uma boa parte do país ainda acredita, né, e da humanidade ainda acredita que essas são coisas, mas não vai demorar, não. Em breve,
vamos botar aí 70%, né? Efetivamente 70% de pessoas focadas no bem estarão na Terra. E os outros que não estão, nós vamos ampará-los e ajudá-los a crescer conosco, para que esse seja realmente um planeta de regeneração. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. E pelo progresso moral e pelas práticas da lei de Deus, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. Só assim. Quando eliminarmos o orgulho e o egoísmo, os espíritos são tão, né, peremptórios nisso, né, queridos? Eliminar o orgulho e o egoísmo. Passaram-se, eu acho que uns 2 anos, e eu nunca mais vi meu amigo Gari na frente da escola. E um determinado dia, eu chego, coloco o carro, eu nem sei se nesse dia eu estava com o coração mais de luz ou mais de sombras, né? Nessa oscilação tão grande que nós vivemos. E ele me esperava na porta da escola, com uma camisa social, abotoada, e me disse: professor, eu estava te aguardando e aguardando a professora, né? Aquela professora que eu citei, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fiz um curso de aceleração, né, que a gente chamava de supletivo antigamente. Terminei o ensino fundamental. Terminei o ensino médio em 2 anos, professor. Fiz o Enem, professor. E entrei na universidade. Vou pleitear, entrei na universidade por particular, mas estou pleiteando esses programas de auxílio, né? Na época tinha, agora a gente não sabe se vai continuar tendo, né? Faz universitário, fiéis e etc. E eu vou fazer um curso, professor. Vou estudar letras. Quero ser professor, assim como vocês. Ele fez essa comunicação, dei um abraço e fomos adiante. E eu vi o quanto que nosso cuidado com os outros pode ser bem significativo, né? Bem importante e poderoso na transformação das pessoas. Eu queria lembrar, para fechar, né, de um grande homem que viveu aqui na Terra, que foi o nosso Albert Einstein, um homem que conseguiu juntar um humanismo e cientificismo de uma forma muito rica. Há uma discussão se essa carta é dele mesmo ou não, mas tem coisas que são tão maravilhosas que, independente da autoria ou não, ele teria escrito para uma pessoa muito querida dele o seguinte: quando propus a teoria da relatividade, muito poucos me entenderam. E o que eu lhe revelarei agora, para que o transmita à humanidade, também se chocará contra a incompreensão e os preconceitos do mundo. Peço-lhe mesmo assim que eu guarde o tempo todo que seja necessário, anos, décadas, até que a sociedade haja avançado o suficiente para acolher o que lhe explico a seguir. Existe uma força extremamente poderosa para a qual a ciência não encontrou ainda uma explicação formal. É uma força que inclui e governa todas as outras, e que está inclusa dentro de qualquer fenômeno que atua no universo e que ainda não foi identificada por nós. Esta força é o amor. Quando os cientistas buscam uma teoria unificada do universo, esquecem da mais invisível e poderosa de todas as forças. O amor é luz, que ilumina quem o dá e quem o recebe. O amor é gravidade, porque faz com que as pessoas sejam atraídas para as outras. O amor é potência, porque multiplica o melhor que temos e permite que a humanidade não se extinga no seu egoísmo cego. O amor revela e desvela. Por amor se vive e por amor se morre. Essa força explica tudo e dá sentido em maiúscula à vida. Esta é a variável que temos evitado durante tempo demais. Talvez porque o amor nos dá medo, já que é a única energia do universo que o ser humano não aprendeu a manobrar segundo o seu bel prazer. Para dar visibilidade ao amor, fiz uma simples substituição na minha mais célebre equação. Se, SE, né? No lugar de E igual a MC ao quadrado,
aceitamos que a energia necessária para sanar o mundo pode ser obtida através do amor multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, chegaremos à conclusão de que o amor é a força mais poderosa que existe porque não tem limite. Após o fracasso da humanidade no uso e controle de todas as forças do universo que se voltaram contra nós, ele está falando da bomba nuclear, sem dúvida nenhuma, que foi beber na fonte da física do século XX para causar destruição e morte, é urgente que nos alimentemos de outro tipo de energia. Se quisermos que a nossa espécie sobreviva, se nós propusermos encontrar um sentido à vida, se desejarmos salvar o mundo e que cada ser sinta que nele habita, o amor é a única resposta. Talvez ainda não estejamos preparados para fabricar uma bomba de amor, um artefato bastante potente para destruir todo o ódio, o egoísmo e a avareza que assolam o planeta. Porém, cada indivíduo leva no seu interior um pequeno, mas poderoso gerador de amor, cuja energia espera ser liberada. Quando aprendermos a dar e receber essa energia universal, querida Lizers, comprovaremos que o amor tudo vence, tudo transcende, tudo pode. Porque o amor é a quintessência da vida. Lamento profundamente não ter sabido expressar o que abriga no meu coração, que é abatido silenciosamente por você toda a minha vida. Talvez seja tarde demais para pedir-lhe perdão, mas com o tempo, como o tempo é relativo, segundo o próprio Einstein, preciso dizer-lhe que a amo e que, graças a você, cheguei à última resposta. Seu pai, Albert Einstein. Um pouquinho antes do fim da pandemia, do início da pandemia, perdão, um pouquinho antes do fim do processo normal que nós estávamos vivendo, eu recebi 2 pacotinhos, na porta da escola, para mim, para minha querida colega professora, de papel reciclado, um convite de formatura da turma de letras, da qual o meu amigo, que foi tocado de alguma forma por afabilidade e doçura em algum momento, nos enviou. A formatura foi adiada. Provavelmente deve acontecer depois de tudo isso, desse turbilhão que nós estamos vivendo. Com certeza eu estarei lá. Não sei se na primeira ou na última fila, não sei de onde, mas vou bater palmas vigorosamente para esse grande vencedor da existência, contrariando todas as regras da sociedade injusta que nós vivemos, deu o primeiro passo em direção a um novo planeta de regeneração. Quero agradecer a todos vocês, desejar que nós tenhamos forças para superar tudo isso, agradecer profundamente o generoso convite para estarmos juntos nessa noite e desejar paz, luz, progresso, afabilidade, doçura e muito amor para todos vocês. Fiquem em paz.